Pois é, estamos voltando com o nosso segundo bloco aqui para esse diálogo constante em relação à nossa aula, tá bom? A gente estava falando aqui, inclusive, de coisa boa, né? Era como traçar um panorama de ensino, chamar atenção para alguma destas relações. No cenário mundial, no final dos anos 50, foi caracterizado pelo ensino cujo objetivo principal era formar a elite. Já falei isso antes, garantir a dedicação dos jovens às carreiras científicas. Daqui a gente já tocou nesse assunto de como seria. No entanto, mudanças políticas pelas quais passou o país promoveram uma alteração na concepção acerca do papel do ensino de ciências, que responsabiliza não mais pela formação do seleto grupo de futuros especialistas, mas também de todos os cidadãos. A Lei 4.024, Diretrizes de Base da Educação, do dia 21 de dezembro de 1961, ampliou o espaço destinado ao ensino das ciências no currículo escolar e valorizou o desenvolvimento no aluno do espírito crítico. Olha como era que pensava o João Goulart, progressista, né? Tinha saído ali o Jânio Quadros, que renunciou. Em 61, o Jango, por isso que houve o golpe militar de 64, que alguém não quer que chame de golpe, mas foi golpe, sim. O aluno desenvolveu no aluno o espírito crítico e do exercício do método científico, formando um cidadão capaz de pensar criticamente e, assim, tomar decisões a partir das informações que eles são disponíveis. Porque a partir do momento que você tem o senso crítico, aí você tem que tomar decisão baseada no seu senso crítico, daquilo que você lê, daquilo que você discute, daquilo que você ouve e da concepção de como você vai se comportar como um agente social, né? Como um sujeito social. Mais tarde, já no período da ditadura militar, iniciada em 1964, olha, 61, vocês estão observando aí em 64, o papel destinado à escola foi mais uma vez revisto, deslocando o foco de formação para a cidadania, deslocando o foco de formação para a cidadania, que era o foco, para a formação do trabalhador. Então, vamos formar só para o mercado de trabalho. Cidadão, sois máquina, sois homem, considerado como fundamental para o desenvolvimento econômico do país. O país tem que crescer, a gente tem que se desenvolver. Então, ninguém tem que discutir política aqui, ninguém tem que discutir coisa que não cabe ao trabalhador. Então, tirou o trabalho. Aí eu me lembrei do verso: não quis ser o dono do tempo, nem sei em que tempo estou, nunca neguei um momento, nem sei para onde vou. O trabalhador estava desse jeito. Não sabia para onde ia, quando chega a 64. Assim que pensava o governo de 64, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 5.962, de 1971, conferiu às disciplinas científicas um caráter profissionalizante, norteando as modificações educacionais e, consequentemente, as propostas da reforma de ensino de ciências ocorridas neste período. Então, o que o Jango tinha anunciado em 61 e que começa a formar os jovens com um espírito crítico das ciências, de dizer que o que não aceita, que o homem tinha que se emancipar, a mulher tinha que se emancipar, o negro tinha que se emancipar, os pobres também tinham que se emancipar e participar ali dos ocorridos e mudar de classe. 24 muda tudo. Tudo é comunista. Tudo vai tomar o Brasil. Aí eu fico achando graça desse negócio assim. A bandeira brasileira nunca vai ser vermelha. Aí
o nosso mandatário vai para uma manifestação e bota a bandeira americana, que é azul, vermelha, branca, nas costas e não bota do Brasil. E ninguém disse nada, nem o Supremo. Nem os que gritam dizendo que a bandeira não pode ser vermelha, né? A ligação da educação em ciências com o mundo do trabalho estava ainda, em nosso país, intimamente relacionada à discussão de programas de formação profissional, normalmente apartadas das chamadas matérias de formação geral. Então foram apartando tudo para que ninguém pudesse pensar. Anos depois, em 1996, foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelecendo que a educação escolar deva voltar-se não somente para o mundo do trabalho, mas também para a prática social. Então, 64 até 85 era para o mundo do trabalho, porque quem pensasse diferente ia para o chilindró, sumia, morria, era assassinado. Não, tudo é em nome do Brasil. Acima de todos, Brasil acima de todos, era isso que se fazia. Mas em 1996, com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, aí em 1996 vem a LDB, aí muda esse cenário. O cenário muda para melhor e a educação, ela estabelece que a educação deva voltar-se não somente para o mundo do trabalho, mas também para a prática social, o que é muito bom, a prática social, o exercício da cidadania. Tem muita gente, às vezes, chiando, porque que estamos tendo aula em plataforma? Será se a gente quis que essa aula estivesse acontecendo agora na plataforma? Nós que estamos no ensino regular. A FEMAF quis isso? Jamais. Ela tem sim a aprovação para ter a educação à distância. Mas aqui é dentro da plataforma de educação à distância que tem um ícone, que é essa coisa extemporânea, quando acontece esse tipo de coisa, tipo uma guerra. Nós estamos numa guerra, aí então se aproveitou esse espaço bem aqui. O que foi que a FEMAF fez? Saiu na frente, aplicando a educação à distância para que vocês, cada aluno, cada aluna não ficasse desassistida. É fácil para o professor ter que preparar a aula antes, às vezes grava 1, 2 vezes, 3, o programa não dá certo, a internet às vezes não ajuda no município, e a gente coloca, fica esperando no chat, e muitas vezes há as reclamações, natural. Tem que dialogar com a direção da instituição, mas a instituição lhe garanto para cada um que saiu na frente. E saiu na frente sim, porque o mundo agora, países da Europa, primeiro mundo, estão agora aderindo para a plataforma, para que o aluno não fique fora da sala de aula. Porque o corona ainda não passou, o Covid-19 está aqui. E precisa urgentemente, como os cientistas estão fazendo na questão científica, estudando para ter uma vacina, um remédio, um antídoto que possa eliminar de vez esse inimigo invisível. E a instituição veio em nome da educação, em nome de cada um de vocês, que cada um é que faz essa instituição, coloca aqui na plataforma, tá certo? Era só esse recado aqui também, dentro da nossa aula. Vamos voltar aqui para a LDB de 1996. Há necessidade de formar um cidadão autônomo, capacitado para tomar decisões e participar ativamente de uma sociedade democrática e plural. Como é democrática, a democracia permite que você possa divergir de mim e eu possa divergir de você. Porque aí então nós já, se eu estou divergindo de você e você divergindo de mim, aí já tem a pluralidade de ideias. As ideias vão se confrontarem e a gente vai buscar o melhor caminho. Também é necessário preparar profissionais que tenham
além de uma sólida base de conhecimento, criatividade para encontrar soluções próprias e assumir compromisso com o desenvolvimento. Quem foi que falou que quando se tem democracia não se pode se pensar criticamente? Claro que pode. Eu vi o Gedeon, que é chefe dos IFMAs no Brasil, disse que quando o ex-presidente Lula chegou na presidência da República e ele funcionário público federal, o Brasil tinha 2 institutos federais. O Roquete Pinto, em São Luís, todo sucateado, um em Minas Gerais, fechado, e outro em Brasília, funcionando a duras penas. Então, um fechado, por isso que só contava 2. No Maranhão, hoje, se tem mais de 40. Era 36, tinha outros, ainda com Temer já estava tudo a ordem feita de serviço. Hoje o IFMA tem mais aluno do que a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão. E isso em todo o Brasil. E o que foi que ele disse? Que na época o mandatário do Brasil queria que tivesse o curso profissionalizante, mas que tivesse as áreas de humanas, para que o aluno pudesse pensar, ser um crítico social, dizer o que pensava, o que não pensava, o que aceitava, o que não aceitava. Então, achei isso uma grandiosidade nesse sentido, tá certo? Então, é por isso que a gente fala, também é necessário preparar profissionais que tenham, além de uma sólida base de conhecimento, que quando você é crítico, você tem uma sólida base de conhecimento, tenha criatividade para encontrar soluções próprias e assumir o compromisso com o desenvolvimento. Ser uma pessoa que pensa, você não é contra o desenvolvimento. Estava num debate, eu estou até esquecido o nome da moça, não gosto de falar uma coisa que... Sei que ela trabalha numa loja e ela vinha discutindo sobre a abertura do comércio, fazendo uma defesa. E eu fui lá no Face dela e disse que eu sou a favor do comércio. Eu não era a favor desse momento, esse afrouxamento que houve no primeiro momento. Aí, quando eu dizia para alguns amigos em grupo de WhatsApp, até no grupo do Lago da Onça que jogo bola, deixei de dizer alguma coisa lá, porque os amigos começaram a dizer: Samuel, tu é contra o desenvolvimento, como é que vai se viver? Hoje, quem estava me criticando sabia que eu estava certo. Porque agora está disparado o número de pessoas com problemas. Isso por causa da aglomeração, que Pedreiras é uma cidade que tem vocação metropolitana e os 16 municípios, às vezes 18, as pessoas vêm comercializar aqui. E essa abertura demais fez com que agora está explodindo o número de casos aqui em Pedreiras e na Trizidela. Então, essa era a grande questão, o nosso debate lá. Aí a moça falou, eu falei, eu disse que eu não era contra, eu sou a favor do comércio. Sei que Pedreiras tem uma vocação muito grande metropolitana, uma força muito grande no comércio, é estrategicamente uma cidade que está no centro maranhense aqui. E veio um garoto, inclusive de uma família que tem muito apreço, ali de Santo Antônio dos Oliveira, e disse: não fale com essa gente nem sabe o que diz, dizendo qual a minha opinião. Eu fiz até uma poesia para ele, eu coloquei lá: essa gente. É engraçado, é como disse o Leandro Carnal. Você passa uma vida estudando um assunto, discutindo o assunto, defendendo o assunto, aí vem um garoto que olhou a página de um jornal e viu alguém, às vezes de uma forma irresponsável, dar uma opinião, aí ele vem querer descaracterizar aquilo que a gente já pensa há mais de 10, 15 a 30 anos e que vem estudando cientificamente. Porque eu estudo cientificamente a questão do crescimento econômico de Pedreiras. Sei todos os ciclos econômicos que Pedreiras passou e sei da fortaleza que é o comércio de Pedreiras, sei quando Pedreiras perdeu politicamente. Então, é isso aí. A gente continua aqui no bate-papo. Os movimentos de reestruturação curriculares iniciadas de 70 tinham o objetivo de preparar o cidadão para participar dos processos decisórios relativos ao desenvolvimento científico e tecnológico da comunidade no qual estava inserido. A gente vai dar uma paradinha e volta falando ainda desse assunto.
Um minutinho a gente está de volta.